Hey guys, what's going on? Robert from International Pulso Research. Boa tarde aí, povo brasileiro. Don't go away, stick around. Você que tá vindo pela primeira vez, deixa o seu comentário abaixo aí, se inscreva no canal, espalhe a nossa ideia para que a gente possa proliferar, a gente ajudar outras pessoas nesse campo progressista. Não perdemos o espaço aleatoriamente e você e eu possamos se unir em um único sentido, o sentimento de ajudar o povo tão sofrido no Brasil. Você que está aí do outro lado também, obrigado pela sua companhia. Nós vamos deixar o nosso site abaixo, você pode entrar lá, www.internationalpulsoresearch.com, ou dar matérias em inglês, espanhol e português. Legal, muita gente me perguntando o que eu acho dessas parcerias com o Glenn Greenwald do Intercept está fazendo com a Folha de São Paulo, a Revista Veja, alguns jornalistas no Brasil. Bom, cada um tem uma opinião. Eu acho que a gente que faz um jornalismo investigativo, muitas das vezes a gente não tem a interpretação da manchete como o jornalismo brasileiro faz automaticamente. Ou seja, muitas das vezes você vê uma matéria no Brasil que ele já interpreta a resposta. Ele faz aquele cume do leque com uma cortina de fumaça como estratégia da mídia, porque tudo que é escrito é passado por um redator, por um chefe que está por detrás, e você nunca pode, muitas das vezes, expressar aquilo que você sabe, porque você quebra as regras daquele jornal que está vinculado ao compromisso da elite, enfim, do mercado financeiro, dos próprios interesses. Então, eu fico fora analisando porque eu admiro bastante jornalista, a gente pode fazer alguma coisa junto, já entramos em um contato, só que existe uma divergência, é como você chegar num ponto e ter aquela bifurcação onde você tem que ir ou para a esquerda ou para a direita. Eu acho que a situação do Brasil, a gente não tem que pensar no tanto faz, como a história da Alice no País da Maravilha, que o gato estava na árvore, ela pergunta e ele fala, não, mas para onde você vai? Ela fala, para mim tanto faz. Eu acho que o que está o jogo não é só a soberania do país, mas sim o que está causando esse retrocesso. Outra coisa importante que vocês têm que entender é que o governo do Jair Messias Bolsonaro, eles não vão perder o fôlego da noite por dia. Eles estão vencendo o campo com a minoria, mas preparando a cama já para o futuro. É isso que vocês têm que entender. Outra coisa, a tática tem que ser rápida para a gente não perder o campo progressista. E isso quem faz somos nós. A gente não tem que esperar as instituições, sindicato fazer. O que o Glenn Greenwald do Intercept está mostrando é um furo de reportagem que vai colocar em contradição, mas nós precisamos se unir por detrás desse vazamento e cobrar da justiça, principalmente do Ministério Público, a saída desse protofascista que é o senhor Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e sua quadrilha que estão aí. Nós vimos que eles fizeram no STF. Muita gente perguntou, Robert, mas muitas das vezes você sempre acha que o Lula nunca vai sair. Tá na clara. Nós vimos aí com o próprio, o cara que assumiu o posto de Sérgio Moro lá em Curitiba, ele já bloqueou uma boa parte, aí 78 milhões do ex-presidente Lula. Eu acho que ele nem tem esse dinheiro, já bloqueou bens, porque é uma coisa rápida, eles não estão perdendo tempo. Enquanto muitas das vezes a esquerda com discurso de disruptura não passa do teto. A esquerda parada, como sempre falo para você. Então nós temos que entrarmos em ação. Eu vou dar alguns exemplos aí para que você possa entender como é que funciona. Enquanto o Jair Bolsonaro, o governo protofascista, que não tem projeto nacional, está preocupado com a privatização, aliás, com a reforma e as privatizações e a reforma da Previdência, você tem que entender que isso vai custar de cada R$100, R$83 do lombo do pobre, aquele que ganha menos que 2 salários mínimos se estiver trabalhando. A maioria ganha menos que 900. Então você vai no mercado e você cai de costa, essa é a realidade. Vamos falar português, claro. Então,
que deveria ser feito em vez de estar atacando a fazer essa reforma da Previdência? Porque é isso que vai fazer com que eles tenham que pegar a caneta, fazer marcar aquilo que vai de interesse ao governo de Jair Bolsonaro, que é o quê? A elite e o mercado financeiro. Em vez de atacar, por que eles vão fazer uma taxação dos dividendos e herança dos ricos? Que daria para arrecadar bem mais do que a própria Previdência. Então a gente está vendo um financiamento do déficit aí da Previdenciário, mas só que as questões mais primordiais, você não vê. Os 6 meses, indo para o 7º mês, nós estamos vendo que o governo de Jair Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, só está batendo na mesma tecla, investindo dinheiro, enganando a população. A gente sabe que a Previdência não tem um déficit, tem que mudar algumas coisas, entendeu? Resolver os problemas de financiamento e de capitalização do Estado, isso aí e da Previdência não vai surgir efeito. Pelo contrário, eles vão arrecadar uma miséria de dinheiro, em vez de fazer uma reforma tributária e taxar heranças aí, enfim, para poder produzir um implemento no Brasil, para que o Brasil possa seguir adiante. O STF também, com essa mutação de Barroso, que está colocando essas pautas, gostaria de frisar para você, muita gente perguntou o que significa isso, é colocar o direito da forma que eles agem. Tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Que o seu testemunho, que a forma que você pensa, age, ela reflita da maneira que você vive. Eu não posso prometer, falar algo que eu não vou cumprir. É a mesma coisa isso no judiciário. O ministro Barroso, que deve conta também ao TF4, principalmente Sérgio Moro, faz parte desse colui, ele está dentro dessa mutação para poder mudar, apagar algumas cláusulas da Constituição para pôr o direito a favor da política. É isso que você tem que entender também. Da mesma forma acontece com a inocência do jornalismo brasileiro, que interpreta já a resposta antes de trazer a conotação da realidade, da pluralidade da informação para a sociedade. É uma coisa que você tem que pensar nisso. Então, governo fraco usa violência para poder continuar com essa política de conciliação, porque é dessa forma que eles vão barrigando. E a austeridade trabalha paralelamente para que sempre eles possam atacar os governos anteriores. Vocês podem ver que o próprio ministro da Educação, pelo fato de encontrar cocaína lá, um dos militares tiraram o barato. O próprio Mourão disse que o cara não teve muita sorte. Olha o estado catastrófico que o Brasil está chegando. E o próprio ministro sem educação, você viu o que ele falou? Vocês viram que ele já jogou a culpa em cima do Lula e da ex-presidência Lima. Então, essa política de conciliação com austeridade, o Brasil é ingovernável, porque eles vão governando baseada no medo, na crise, na subpressão aleatória de colocar a sociedade com o pé sempre atrás. E a gente está vendo que a popularidade, cada dia que passa, de Jair Bolsonaro está caindo. Mas não vai ser fácil de tirar, porque é mais fácil você governar com a minoria que realmente faz do que a maioria dispersa. É o que está acontecendo. Eles estão com 30%, nós estamos com 70%. Perdido, que nem Moisés no deserto. Rodando 40 anos ali, sem ter visão, sem ter perspectiva absolutamente de nada. Então a política do Brasil, na maioria das partes, foi elaborada para poder. Nós precisamos desenvolver uma memória, não só do passado, e não viver do passado. Ressentimento do passado causa resignação do futuro. A gente tem que quebrar esse antagonismo dessas políticas que vieram, que sempre voltam e continuam no mesmo. A ideia desse protagonismo novo, de uma revolução no Brasil, é para acabar com todos esses antagonistas, acabar com todo esse paradigma, essa parte heterodoxa que fere a sociedade e mude para que você possa, lá na frente, esquecer o passado e, a partir de hoje, viver o presente e já sentir a vanguarda do futuro. São pontos que a gente tem que entender, que a gente tem que tirar fora da polarização como um todo, como a postura dos três ministérios, aliás, dos três
pontos fundamentais chave e dos pilares que abrangem a economia e o Estado soberano como um todo. Então, isso que eu gostaria de colocar para você, a gente sabe muito bem, eu já dei vários exemplos, principalmente da época do IPVA, que a gente sempre fala que rico não paga, que tem barco, helicóptero, lancha, e já foi feito o cálculo, se nós fizéssemos esse tipo de taxação referente a eles, porque você vê como está tudo distorcido, é uma mutação da suprimação dos direitos, porque está invertido, é um Robin Hood invertido, o pobre paga mais do que o rico. Eu dei exemplo aí, 4 famílias do Itaú, o Itaú pagou para 4 famílias 9 bilhões de reais. Sabe quanto foi taxado? Zero. E você que é pobre, que faz parte da população, que trabalha para poder sobreviver, morre com o imposto na fonte de 27%. Então, aí você vê um descaso do STF, que está politizado justamente com essa mutação do Barroso em todos os aspectos. O Lula é uma peça fundamental dentro desse cerco, eles vão deixar ele plantado lá, e a única solução que nós temos, a única solução e arma que nós temos é uma revolução. Tem gente que não sabe por onde começar, nós temos as pautas, nós temos tudo para poder implementar, nós temos pessoas, mas eu gostaria de estender o convite para você que está ouvindo aí. Quanto mais, melhor. Nós somos 70% que está disperso. Nós temos que se unir, único sentido e sentimento. 30% está aí servindo o governo de Jair Bolsonaro, que está mais do que nítido que isso é só início de um fim para um abismo social. Você não quer imaginar, o Brasil hoje faz parte de um laboratório do protofascismo, onde temos governos que não têm programas nacionais, onde nós temos militares que estão dando umas cartas para que eu e você possa perder a possibilidade de sonhar e ter uma anatomia melhor. Então as demandas contraditórias dessa disruptura está se ganhando através desses 30% dessas pessoas que estão aí organizada totalmente organizada, e os 70% que é a maioria, que somos nós, não conseguimos enxergar um palmo à frente. Então, qual que é a política efetiva para que a gente possa entender? Eu vou terminar como eu iniciei. Muitas das vezes, você e eu no Brasil, eu já estou aqui 20 e poucos anos fora do país, mas estou sempre no Brasil, mês que vem vou estar aí. Nós temos uma visão diferente, porque nós temos o acesso à mídia de vários países que tem a missão de um jornalismo contemporâneo diferente daquilo que o Brasil tem. O Brasil fechou, é um país gigantesco que só fala português, e os países vizinhos falam a segunda maior língua do mundo, que é o espanhol. Então tá fechado para isso. Segundo, nós temos aí a politização do judiciário, que fechou o Brasil, que coloca quem eles querem, que eles dão as regras da forma que eles querem, e tá a judicialização do judiciário está fazendo a política no Brasil. Terceiro, nós temos aí um fato inédito através do lawfare com o Sérgio Moro, que está envolvido, e a gente não pode perder esse campo progressista e aproveitar essa oportunidade desse gancho do Glenn Greenwald, do Intercept, para poder bater de frente e seguir à frente. O quarto, nós não podemos fazer isso sozinho. O Mandorinha só não faz verão. Então, para que a gente possa ter não só essa figura patética de Jair Bolsonaro no sistema, eles vão perpetuar a gente, eles estão preparando um caminho com os 30% que eles têm organizado, e nós com 70% automaticamente perdidos, sem visão. A nossa função do International Postal Research Trust é trazer essas pautas, nós já temos, é preparar para que a gente possa distribuir os comitês, informar quais são nossas ideias, quais são a nossa programação de governo envolvendo todos os aspectos, o maior câncer do Brasil, a dívida, reforma tributária, fiscal, enfim, educação, saúde, para que a gente possa ter o confronto. Seguimos à frente e nós vamos trazer mais procedimento referente a essa revolução.
Espero contar com vocês para que você realmente possa participar da melhor forma possível, para que a gente possa mudar o Brasil. Não adianta ficar esperando por representatividade e não adianta esperar o Ministério Público e o STF, muitas das vezes, libertar o Lula, porque isso já foi programado. O ex-presidente Lula ele já foi condenado antes de ser ouvido. É uma carta marcada, porque isso faz parte da supremacia da elite dominante dentro desse golpe que tem um dedo de grandes incorporações e o testa de ferro dessas grandes incorporações você já conhece, Sérgio Moro e a sua quadrilha que está no judiciário. Um grande abraço, a gente volta daqui a pouquinho, não esqueça, a gente vai ter uma live explicando todas as pautas e tentando mostrar o cenário, não só brasileiro, principalmente o brasileiro, mas o que está acontecendo ao redor do mundo. Don't go away, stick around. Robert for International Pulse Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.